Seria um privilégio ter meu coração partido por você, Hazel Grace. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao programa Cancela. Estamos muito felizes que você veio aqui mais uma noite estar conosco. E eu vou dizer algo para vocês, que de todos os temas, esse é o tema que nós estamos mais tranquilos, porque se o programa for ruim, a culpa não é nossa. A culpa é das estrelas. Querido, você está no programa Cancela, e a partir desde o mês passado, você já tem um compromisso marcado conosco. Todos os últimos sábados do mês, do período letivo, aqui no Arlete Afonso. Então cancele todos os seus programas e vem para cá às 19h19. O programa Cancela é um programa que traz um prisma diversificado sobre filmes, livros, seriados e cultura popular em geral. Ok? Ok. Então, depois de começarmos com o tema do The Walking Dead, hoje nós escolhemos falar sobre o livro que foi mais lido do ano passado, foi o livro mais vendido do ano passado e foi um dos filmes também mais assistidos. E hoje, se você for procurar quais são os livros mais vendidos, você vai perceber que ele sempre está ali entre os primeiros. Nós estamos falando, então, da Culpa é das Estrelas. Agora, cadê o Pablo para fazer musiquinha, Pablo? Mas tudo bem, Pablo. Pô, eu não estou te pagando direito, né, Pablo? Eu vou te pagar melhor a partir do outro, que daí você subir o som, mas tudo bem. Estamos falando de A Culpa é das Estrelas. Eu queria saber aqui, quem aqui já leu o livro ou assistiu o filme? Deixa eu ver as mãos. Nossa, bastante gente. Galera, muito bom. Muito bom. Lançado em 2012, o livro A Culpa das Estrelas é um sucesso. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos já foram vendidos mais de 7 milhões de cópias. No Brasil, 1,25 milhões. E alguma coisa que é bem interessante e peculiar do livro A Culpa das Estrelas é que a primeira tiragem de 150 mil exemplares foi autografado pelo seu autor, John Green, que eu chamo de o Cidadão Verde. Entenderam? Qualquer coisa lembra do curso de inglês lá do IASF, entendeu? É o jabá que a gente sempre faz. John Green, ele assinou todos os seus livros, e o interessante é que o Culpa das Estrelas foi o último livro que ele escreveu, foi o último livro publicado, mas ele é o livro mais famoso. E o que fala esse livro? Resumindo, ele vem tentando abordar sobre o sofrimento humano. E quando nós pegamos o livro e lemos o livro, a gente fica com a pergunta, por que tanto sofrimento? E fica a pergunta para você, você já sofreu? Você tem sofrido? Eu queria mostrar um vídeo para vocês sobre o que realmente é sofrimento. Pode apagar a luz, por favor. Isso é sofrimento. Aumenta o áudio pra gente, por favor. E vem cá, e como é que tu chega na piscina, tu corre, tu pula, tu faz isso, tu faz aquilo, na piscina tu te solta. E na hora de estudar, tu não quer estudar. Na piscina tu sabe nadar, tu sabe lá no karatê, tu sabe brincar, amanhã tu vai pro karatê, tu vai pra piscina, tu vai pro futebol, tu sabe tudo. E aqui quando é hora de estudar, pra ser um garoto inteligente, tu não sabe. Mas pai, a vida não é fácil. É porque tu só quer a vida pra brincadeira. É. Vai ficar mais difícil ainda se você não quiser estudar. E vai ficar mais difícil ainda para você a vida. Eu não quero estudar. Mas eu não sou garota comum. Eu não sou assim. A minha vida é difícil. É muito difícil. A vida não é dentro de uma cadeira. A vida não é fazer muito trabalho. A vida não é fazer 2 trabalhos. A vida não é fazer 3. A vida não é muito fácil. A vida não é muito fácil. A vida é muito difícil. Depois que assiste um vídeo do começo, você até para de reclamar das poucas coisas da sua vida, não é verdade? Mas algo muito interessante sobre o livro e o filme A Culpa é das Estrelas é que por mais que ele aborde o sofrimento, ele foi publicado, e por causa do seu sucesso, ele foi publicado em mais de 10 línguas. E só para você ter uma ideia de quem é John Green,
Fiz uma pesquisa sobre ele. Na verdade, desculpe, tanto o livro quanto o filme têm ganhado diversos prêmios. E quem foi John Green? John Green, ele é formado, e eu achei interessante isso, que John Green, ele fez a faculdade religiosa, de estudos religiosos, na Kenyon College. E depois de se formar na faculdade, John Green ele fez um estágio de 5 meses num hospital pediátrico. Só que lá, ao ver o sofrimento das crianças, ele começou a mudar o seu plano de carreira. Ele tinha o sonho de ser capelão. E ao ver o sofrimento daquelas crianças, ele pensou, não, eu vou ser um escritor. Eu vou escrever algo para ajudar as pessoas a terem um pouco de esperança. Então, ele foi, graças a esse momento que ele teve ali no hospital, que ele começou a pensar a escrever o livro A Culpa das Estrelas. E o John Green, ele começou a ficar famoso e conhecido, porque em certo momento, em 2007, ele fez um trato com o seu irmão, o nome do seu irmão é Hank, e eles concordaram em se comunicar apenas por vídeos do YouTube, durante 1 ano. Então, um gravava um vídeo para conversar com ele, e daí no outro dia o outro fazia a resposta para conversar com ele também. E eles ficaram se comunicando assim por 1 ano. Se você acha que isso é bobeira, eles criaram um canal chamado Vlog Brothers, que hoje tem mais de 2.500.000 assinantes. Os vídeos tinham uma média de 300 a 400 mil views, e os vídeos mais assistidos chegam até ali a 2 milhões de visualizações. Nisso a gente percebe quem é John Green, e é ali que ele começou a ficar famoso. Ele é um cara que se comunica bem, e é um cara bem estiloso. Quais foram os livros que ele escreveu? Ele não escreveu apenas A Culpa das Estrelas. A Culpa das Estrelas é o mais conhecido. Mas o que ele já escreveu foi Quem é Você, Alaska? Cidade de Papel, que vai estrear dia 16 de julho de 2015 nos cinemas, Teorema de Catherine, Will e Will e Deixa a Neve Cair. Se você pesquisar na lista dos livros mais vendidos, você vai perceber que na lista dos 10 mais vendidos, geralmente 5 dos livros dele aparecem. Esse é o poder aí do John Green, ele é considerado o novo Nicholas Sparks, é um grande escritor. Voltando à Culpa das Estrelas, quando o autor ele começou a pensar em escrever o livro, isso em 2010, ele começou a conversar e fazer uma pesquisa de campo. E ele foi pesquisar o que uma pessoa que tinha câncer sentia. E nisso ele conheceu uma amiga e fez uma grande amizade com ela, chamada Esther Earle. Essa Esther, ela tinha um problema de câncer e graças à história dele surgiu A Culpa das Estrelas. Mas infelizmente, a Esther acabou não resistindo. E ela também veio a falecer em agosto de 2010. E isso abalou muito ele. Ele quase não terminou o livro, porque ela era a moça que mais gostaria de ler os seus escritos. Essa moça que depois também lançou esse livro. E eu confesso que quando eu li o livro, eu fiquei espantado. Porque quando você lê o livro, você não vê um autor escrevendo, um homem. Você percebe que é uma moça de 16 anos. Pelos trejeitos, o jeito que ele escreve. E eu, vou ser sincero, eu achei ele até que genial. Eu não li ainda os outros livros, mas por esse livro eu vi por que ele está fazendo tanto sucesso. E o filme? O filme foi aos cinemas, a estreia dele foi no dia 5 de junho de 2014, no Brasil, e no dia 6, no próximo dia, foi nos Estados Unidos. Ele foi dirigido por Josh Bone, e a bilheteria dele não foi tão alta, 280 milhões. Lógico, não foi tão alta comparado ao cinema. Para mim, 280 milhões é muito dinheiro. 1 milhão para mim já estava bom, né? Mas ele é um filme modesto, de apenas 12 milhões. O tema central do livro, do filme, é sobre o sofrimento. E eu fui percebendo que sempre quando é lançado algum livro, algum filme sobre essa temática, geralmente faz sucesso. Um dos mais conhecidos, eu acredito que vocês devem lembrar, Um Amor para Recordar. Foi um dos temas que a gente pensou em fazer no Cancela, né? Um Amor para Recordar. Por quê? Porque quando nós abordamos algum tema sobre sofrimento, alguma doença, geralmente o espectador, o leitor, ele se familiariza muito rápido com a história. Porque praticamente todos nós conhecemos alguém, um familiar, um amigo, que já tem enfrentado um problema, né, de alguma doença séria. E eu queria ver se vocês realmente leram o livro ou assistiram um filme. Eu gostaria de perguntar, quem aqui saberia me dizer quais são os nomes dos 2 personagens principais? Qual será? Pode falar, fale alto então. Hazel Grace, o quê? Hã? Não da Culpa das Estrelas, os autores principais da Culpa das Estrelas. Hazel Grace,
Ah, vocês estão sabendo. Então vamos conversar um pouquinho desses personagens. Primeiro vamos começar com as mulheres, né? Hazel é interpretada por Shailene Diane Woodley. E ela já fez outro filme muito famoso há pouco tempo atrás. Você sabe qual foi? Nossa, vocês estão ninja, cara. Vem aqui falar por mim. Vocês já estão melhor do que eu. Ela fez realmente o filme Divergente. Ela foi a heroína Beatrice Prior. Só que esse não foi o primeiro filme que ela fez. Ela fez um outro filme chamado A Vida Secreta de uma Adolescente Americana, onde ela interpretava a antagonista Amy. Só que ela ficou muito famosa e as portas do cinema se abriram para ela quando ela fez esse filme. Os Descendentes, ela encenava como sendo a filha de George Clooney. E esse filme ele foi indicado para o Oscar e para o Globo de Ouro. E assim ela começou a ficar muito famosa. E o Augustus Waters, quem é esse rapaz? Já o Augustus é interpretado por Ansel Elgort, conhecido também por interpretar o Tommy Ross no filme Carrie, e o Caleb Prior também no filme Divergente. Eles já tinham atuado juntos, só que ali como irmãos. Mas eu não quero contar muito a história, porque senão eu vou dar alguns spoilers, ok? Mas eu gostaria de falar um pouquinho por cima qual é a história do É Culpa das Estrelas. A Hazel Grace, com 16 anos, levanta a Hazel, por favor. Ela descobriu que ela tinha um câncer. Ela ficou bem de Hazel, né? Então, soma de palmas para a nossa Hazel. Sentado o tempo inteiro aí, muito bom. Ela é uma jovem de 16 anos que descobriu que tinha câncer com apenas 13 anos. O câncer dela era de tireoide que evoluiu para uma metástase no pulmão. E o que faz andar com esse cilindro, que ela tem, chamo ele de Felipe, e uma canula no nariz para respirar uma droga que não existe, chamada Falanxifor. E graças a essa droga, o seu câncer está estabilizado. E é interessante o jeito que Hazel Grace, ela se define. E a produção pode trazer um microfone para mim? Eu gostaria que ela mesma lesse. Olha só como ela se define. Leia para mim, por favor, Hazel. Eu sou eu sou uma granada, mãe. Eu sou uma granada, e em algum momento eu vou explodir. E gostaria de diminuir a quantidade de vítimas, tá? Olha, mandou bem. Tá contratada, tá contratada. Depois eu pego de novo aqui o microfone. Obrigado, Hazel. Pode se sentar de novo? Você estava lendo seu livro, eu não queria te atrapalhar. A Hazel, ela gosta muito de ficar em casa. E um dos passatempos prediletos dela é assistir American Next Top Model com sua mãe, ou reler o seu livro favorito, que é chamado Uma Aflição Imperial, escrito por Peter Van Houten. Interessante, quando eu estava assistindo o filme com a minha esposa, do Peter Van Houten, ela comentou assim comigo: nossa, esse ator me lembra alguém. Esse ator me lembra, sabe, o Duende Verde do Homem-Aranha. Eu falei, pois é, amor. É porque ele fez o Duende Verde do Homem-Aranha, né? Mas o Peter Van Houten, ele, por mais que os fãs gostariam, nem ele, nem o seu livro Uma Aflição Imperial, eles existem. Eles são obras de ficção. Mas como o próprio Gus diria, se o livro não tem Stormtroopers e zumbis, que a gente já viu no programa passado, não iria valer tanto a pena. Stormtroopers vocês conhecem também, né? Ou não? Conhecem? Conhece? O que é um Stormtrooper, então? Só sei que vão falar assim, é do Star Wars, né? Aí é fácil. Eu ia dar um brinde para alguém que acertasse, mas tudo bem. A mãe de Hazel, ela pede para ela frequentar um grupo de apoio a pessoas que tenham câncer. E o interessante é que no filme, as pessoas que participaram dessa cena, todos os jovens também estavam na luta contra o câncer. E ao ela participar desse grupo, ela acaba conhecendo o Augustus, ou seja, o Gus. Eu tentei vir parecido com o Gus, mas não deu muito certo, né? Essa barriga me impede de fazer muita coisa que eu quero, né? Eu tentei arrumar o cabelo para lá e para cá e tal. E teve um cara que foi muito mirim, que ele chegou para mim, outro você foi de Rick Grimes e tal. O que você vai fazer para ir que nem o Augusto? Você vai cortar a perna? Eu falei, nossa, cara. Tem uns que fazem uma pergunta assim que é melhor nem responder, né? O Augustus, ele tinha 17 anos de idade, quando ele perdeu sua perna para o osteosarcoma, e ele gostava de usar um cigarro apagado na boca, como se fosse uma metáfora. Essa metáfora seria o seguinte: eu posso controlar a minha própria morte porque eu não estou acendendo o cigarro. Ele também gostava de jogar um jogo que não existe, que é o Preço de Alvorecer, mas existe algo que, quando eu comecei a conhecer a história de Gus, eu me identifiquei muito com ele, porque Gus, ele tinha problema em dirigir.
Não que eu tenha problema em dirigir, mas assim, eu achei interessante porque o Augustus Waters, ele na prova dele do Detran dos Estados Unidos, a prova prática, ele reprovou 3 vezes. Eu não reprovei 3. Eu reprovei apenas 5. Calma, Hazel. Fica tranquila aí. Você viu? Faça a Hazel suspirar, né? A primeira vez foi por causa que eu fiz a baliza errada. A segunda vez é porque eu tinha que parar para os pedestres passar e eu não me liguei. A terceira vez foi baliza de novo. A quarta vez foi porque eu fiz uma conversão esquerda errada. A quinta vez, nem eu sei porque eu reprovei. Mas assim, na sexta vez foi muito legal, porque quando eu passei, tinha uma multidão assim. Quando eu saí do carro, passou, os caras, aleluia! Só que eu passei em Engenheiro Coelho, uma cidade de 13 mil habitantes, né? Eu não sei, mas eu tô com a minha carteira e eu tô conseguindo me virar. Mas eu me identifiquei muito com ele, por ele não conseguir, mas ele tem a desculpa, porque ele tinha aquela perna lá, implantada lá, né? Mas voltando à história de Hazel e Augustus, o que acontece é que ela se apaixona por ele porque ele vê a vida de uma forma mais otimista do que ela. E algumas curiosidades do filme, uma delas que eu achei a mais interessante, é que o próprio autor do livro, ele aparece no filme, no minuto 52 a 53. A Hazel, ela está para viajar para Amsterdã com o seu namorado, e aí vem uma menininha que seria a filha dele, né? No livro não é assim, é uma mulher que ela conversa, mas ali é só para aparecer o próprio escritor, né? Só que outra coisa eu achei muito interessante, que o ator que fez o Isaac, que seria o Nat Wolff, que fica cego por causa do câncer, ele usou uma lente que não deixava enxergar absolutamente nada, para garantir que a experiência dele como cego fosse assim, top. E realmente ele ensinou muito bem. E algo que eu achei interessante, que ele usava uma frase com a sua namorada, né? Hazel e o Augustus começaram a usar o ok, ok. Ele usava junto com a sua namorada, sempre, sempre. E eu percebi que é isso que tem acontecido hoje em dia, né? Os namoros duram sempre, sempre, né? Amor, você me ama? Sempre, sempre. Depois de 15 dias, o sempre acabou, né? Exatamente o que aconteceu com ele, acontece hoje em dia. Mas, é numa cena que ele aparece, que acontece o que eu achei dos grandes momentos do filme, o momento mais engraçado. Por quê? Porque a namorada do Isaac deixa ele pelo fato dele ficar cego. Mulher é complicado, né? Quem não fica, só porque ficou cego? Mas aí ela abandonou o rapaz e para se vingar eles tiveram uma ideia genial. Vamos levar uma caixa de ovos e vamos jogar no carro dela. E eu queria ver e repintar essa cena aqui com vocês. Eu queria 3 pessoas aqui. Para vocês verem se é fácil esse negócio, vai ganhar um brinde especial. Eu precisava de 2 homens e uma menina. Vem você, já levantou a mão? Pode vir. Você levantou, já era. Se você estava dormindo e levantou, vai ganhar um brinde especial. Vai vir também? O cara é macho. Pode vir. Olha aqui, não precisa nem apelar, a pessoa já vem. Mais um homem. Tem que ser macho para vir aqui. Vem aqui, cadê a produção? Eu preciso da venda. Chega aí, pode vir, produção. Pode subir. Mais um homem, vem aqui mais um homem. É simples, pode chegar aí, ó. Pode chegar. Nós vamos refazer a cena, ok? Ok, vamos lá. Vendo então... Qual de você ou você? Qual de vocês dois é o mais corajoso? Vocês são solteiros ou não? 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 Ah, então tá bom. Você é solteiro, cara? Então você é o mais corajoso, cara. As meninas estão te olhando, você tem que ser... Mulher gosta de proteção, sabe qual é? Tipo, você é corajoso? Não, tipo... Entendeu? Agora ele é corajoso. Então é o seguinte, venda ele, já que ele é corajoso. Coloca a venda, vocês vão vir aqui, nós vamos repintar a cena da Culpa das Estrelas. Fica aqui, você vem aqui. E agora vai ser bem simples. Vocês dois vão orientar ele, eu vou virar ele, e o objetivo é ele acertar um ovo ali naquele lugar ali, ó. Tá bom? Só que é o seguinte, vocês vão falar, joga forte, joga tranquilo e tal, segura o ovo aqui. Só que, pessoal, seguinte, não se preocupe com cheiro, essas coisas, porque a gente tem a equipe aqui só para limpar. Não fica amassando, cara. Segura ele assim, ó. Opa, o idiota, né? Ele não tá vendo? Ai, caramba. Muito bom.
Agora eu vou virar aqui. Não joga, tá? Só quando eles falarem. Se prepara para jogar o ovo. Isso. Agora vocês direcionam ele, mas é para ele acertar aqui. Então, não, calma, não escuta o povo aí. Faz ele virar. Calma, vocês. Me dá o microfone aqui. Não, vocês orienta ele para onde que é? Orienta para ele. Vira pra direita. Direita. Olha bem o que você vai fazer. A parte que você escreve. Não, 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 não. Vira Calma, o seu corpo inteiro pra direita. Escuta o que ela tá falando. Vamos lá. Pra direita. Não. É direita. Bora, corajoso. É pra direita. A mão que você escreve. Você é canhoto? Vai, ele tá escutando, ele não tá cego. À direita. Não, 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 não! Joga ou não joga? Não joga! Não, 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 não! Não! Peraí! Não, calma, rapaz. Parceiro. Eu vou ajudar. Escuta a menina, vira pra cá, eu vou te ajudar. Isso. Peraí. Vai, que senão o pessoal vai morrer do coração aqui. Quando ele falar joga, você joga. Isso. Não acerta na parede, senão o pastor Alisson vai brigar comigo. Aí, joga. Vai. Salve de palmas. Muito obrigado, salve de palmas pra vocês. Valeu, corajoso. Muito bom. Como é que é seu nome? Ô, ele jogou com raiva, né, o negócio. Então, salve de palmas pra eles, então, produção. Pode dar um. Muito obrigado pela participação. Muito bom. Valeu, equipe. Muito obrigado. O pessoal mandou bem. Pensa que é fácil jogar um negócio cego? Ali no filme a gente dá risada e tal. Eu achei legal, porque no filme aconteceu, na minha opinião, foi a frase mais inteligente, que eles falaram assim, ó, entre as 3 pessoas aqui, nós temos 5 pernas, 4 olhos e 2 pares e meio de pulmões funcionando e 1 dúzia de ovos. Tome cuidado com a gente. Achei legal essa frase. Mas não é tão fácil acertar como a gente viu, mas agora eu gostaria de trazer algumas diferenças entre o filme e o livro. Obviamente, não vamos trazer todas, junto com a nossa produção, nós vamos apenas falar sobre três diferenças que são as mais importantes. No livro, a Hazel ela tem uma amiga chamada Caitlin, que sabe tudo sobre o seu romance, ali no comecinho com o Gus. No filme isso não acontece. No filme nós também percebemos que o diretor ele resolveu deixar de fora o desdém, a raiva que Hazel sentiu pelos comentários deixados no Facebook do Augusto, porque ele morre. Ai, não era para falar que ele morria. Isso foi spoiler. Eu acho que quase todo mundo assistiu, né? Mas fica tranquilo, ele morre e ela não morre no final. E eu queria que ela morresse, porque era óbvio que ela ia morrer. Eu pensei, tem que morrer, ela não morreu. Né? Que malvado que eu sou, né? Eu pensei que ela ia morrer, mas ela não morreu. Outra diferença é que no livro, a Hazel ela procura por toda parte uma carta que o Gus escreveu. Ela procura ali, manda e-mail, eu não vou contar porque eu já acabei de dar um spoiler, vou dar outro, mas no filme ela acha num carro, bem mais fácil. Mas enfim, algo que eu acho muito interessante no Culpa das Estrelas é o significado do nome. Porque, na verdade, não existe nenhuma explicação no filme e no livro. Não falam por que é culpa das estrelas. O único momento que aparece o nome estrelas, tanto no filme quanto no livro, é quando eles estão num jantar romântico em Amsterdã. E no jantar, eles provam a champanhe. E quando o garçom traz a champanhe, ele diz que o inventor, Dom Perignon, quando ele criou a bebida, ele chamou alguns monges e falou, olha, eu estou bebendo estrelas. E é o único momento que aparece a palavra estrelas. Eu achei meio que abusivo isso daí, mas eu queria ver se é verdade. A gente trouxe uma champanhe aqui para algum de vocês experimentarem, para ver se realmente tem gosto de estrelas. Obviamente a champanhe é sem álcool, né? Ah, olha, pessoal, por favor, né? Deixa eu estourar. Vai, Hazel! Você abriu mesmo esse negócio ou não? Deixou meio aberto? Tem certeza? Porque no meu casamento eu paguei um mico fazendo isso aqui. Vai! Vai! É hoje que os pastores aqui do IASP me matam, né? Eu quero ver então, quem pode provar isso daqui? A Hazel prova. Que Hazel? Você está muito assanhada, Hazel. Fica na tua aí.
Quem quer provar aqui para saber se é gostoso ou não? Você prova, então. Prova e fala se tem estrelas. Vai, prova. E aí, viu estrelas? Claro, várias. Várias? Sem álcool ver estrela não tá batendo bem, né? Tem alguma coisa errada com o negócio aqui, né? Quem quer provar? Mais alguém? Só mais um, assim, ó. Prova você, então. Você tá com vontade. Prova, me fala se tem estrelas. Não, então eu vou provar. Eu não quero. Aqui, ó. Você quer? Então prova. Prova. Então, assim, prova. Vai, flamenguista. Deixa eu ver. E aí, tem estrelas? Abre o microfone aqui pra mim. Não. Não tem estrelas. É muito fraquinho, né? Mas tá bom, não tem estrelas. É o único momento em que o filme fala. E o livro usa a palavra estrelas. E essa é uma pergunta muito recorrente. Por que o nome do livro e do filme é A Culpa das Estrelas? Na verdade, essa foi uma sugestão de um dos leitores de John Green. Ele perguntou em seu vlog qual seria o melhor nome para eu dar. E alguém sugeriu A Culpa é das Estrelas. E se você entrar no site, você vai perceber que muitas pessoas fazem essa pergunta. E existem várias interpretações para esse nome. E a interpretação que eu mais gostei, dada pelo próprio autor, é que ele fala assim: geralmente, às vezes a gente quer culpar alguém quando acontece alguma coisa errada. E é ruim a gente culpar um médico, culpar uma pessoa. E não adianta fazer que nem o Homer Simpson, falar a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Você quer culpar alguém. E quando você não acha quem culpar, a culpa seria das estrelas, ok? Ok. Uma curiosidade. Eu não sei se você percebeu, mas durante todo o livro existem 24 oks espalhados. E eu tentei falar 24 vezes ok aqui. Se eu errei, eu vou compensar. Ok. Depois você pode assistir, vai ter os 24 oks ali. Só que quando eu percebi isso, eu falei assim, não é possível. Porque ou John Green, ele é muito inteligente, ou ele descobriu tudo, porque ele realmente acertou. Porque a culpa do sofrimento no nosso mundo é de quem? A culpa é das estrelas. Aí você deve se perguntar, mas o que tem isso a ver? Agora a gente vai começar a falar sobre o porquê existe o sofrimento. Agora entenda, sofrimento. Foi feita uma pesquisa pública nos Estados Unidos e perguntaram o seguinte: se você pudesse perguntar uma coisa para Deus, só uma pergunta, qual seria? E sabe qual foi a resposta número 1? Qual foi a resposta que as pessoas mais falaram que gostariam de perguntar para Deus? Sabe qual foi? Por que existe o sofrimento? O interessante é que praticamente a maioria das pessoas que fizeram essa pergunta, gostariam de fazer essa pergunta, eram casados. Né? Por que tanto sofrimento? Né? Eu me pergunto às vezes, por que tanto sofrimento? Mas como diria a própria Hazel Grace, o problema da dor, o problema do sofrimento é esse, porque ela precisa ser sentida. E nós não podemos escolher se seremos feridos ou não, mas podemos escolher quem nos ferirá. Agora veja, a culpa das estrelas, ele aborda exatamente o que aconteceu para o sofrimento existir. E existe algo que provavelmente muitos de vocês já conhecem, uma história da Bíblia que fala e demonstra que a culpa do sofrimento é das estrelas. O que aconteceu? Deus, ele criou vários anjos, e ao ele criar os anjos, ele criou eles com um propósito, adorar a Deus. Só que um desses anjos, ele começou a se voltar contra esse propósito e deixou de adorar a Deus. E olha que interessante esse texto, e você vai perceber por que existe o sofrimento. Veja só. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Deus fala que, a Bíblia fala que existem vários anjos, só que esse anjo, a estrela da manhã, ele começou a querer estar no lugar de Deus. Ele queria ser Deus. Interessante que essa expressão estrela da manhã, ela em latim é Lúcifer. E eu acredito que vocês já ouviram essa expressão, esse nome, Lúcifer. Lúcifer significa tanto estrela da manhã como portador de luz. Por isso muitos chamam o inimigo de Deus por esse nome. Só que como ele caiu do céu, agora ele não pode mais ser chamado de Lúcifer. Por isso existem outros nomes agora para se referir a esse ser, a esse anjo. Quais são os nomes? Os mais famosos: Diabo, Satanás,
que diabo significa adversário, diabo significa acusador, Satanás significa adversário, e há outros adjetivos para identificá-lo, como príncipe desse mundo, príncipe das trevas desse século, potestade do ar, dragão, antiga serpente, e hoje em dia ele também é conhecido como cão, chifrudo, satangoxe, coisa ruim, rabudo, gabirubo, e por aí vai, né? Vocês prestaram atenção na expressão estrela da manhã? Agora olha o que diz esse outro texto, e vocês vão entender como a culpa é das estrelas. Estava no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas você se cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engaces e os ornamentos, no dia em que fosse criado, foram eles preparados. O zíper dele era feito de ouro, ele era muito bonito. Você era um querubim da guarda ungido, eu te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Por isso, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por isso, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecasses, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao brilho das pedras elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por isso lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Vocês perceberam o final desse verso? Agora a Bíblia já não fala que é apenas um anjo, ela fala que ele é um querubim. E essa história ela é muito conhecida, um querubim que caiu do céu para fazer o que é mal. Agora veja, existem diversos anjos, existe anjo, existe querubim, existe serafim e existe arcanjo, que existe apenas um. Arcanjo é o principal dos anjos, é aquele que comanda tudo. E essa história ela é tão conhecida que ela já virou uma música que eu acredito que vocês já devem conhecer. Que às vezes a gente canta essa música sem perceber. E olha que interessante, e me falem se você já ouviu essa música, do anjo querubim. A minha sorte grande foi você cair do céu. Minha paixão verdadeira. A minha sorte grande foi você cair do céu. Quem caiu do céu? Ah, mas isso daqui não, isso daqui é coincidência. E o que ela continua? É lindo o teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim. Nesse momento, você deve conhecer quem canta essa música. Ela está declarando o seu amor por um anjo que caiu do céu, e não é qualquer anjo, é um querubim, e ela pode sentir o seu amor. Tanto é que em outra estrofe ela diz: chegou no meu espaço mandando no pedaço, com amor que não é brincadeira. Talvez você já cantou essa música e não percebeu no que você estava cantando. Por isso eu digo, essa história ela é muito, muito conhecida. Agora eu gostaria de abrir 2 parênteses. Primeiro, alguns falam assim, beleza, então o inimigo lá, esse anjo, ele se voltou contra Deus. Só que aí fica a pergunta, então Deus ele criou o mal, porque Deus ele criou o diabo. Primeiro de tudo, deixa eu explicar algo para vocês. Deus ele não criou o diabo, ele criou um anjo, e o anjo era chamado de Lúcifer. Veja só, se a sua mãe ela te cria, cuida de você até os 15 anos, e depois dos 15 anos você vem para o internato, e alguns aqui talvez sejam do internato, e aqui no internato vira tudo num auê. Começa a beber, usa drogas, alguns infelizmente viram homossexuais e tal, fazer algumas coisas meio trash. A tua mãe tem culpa disso? Você está longe. Aí depois de 30 anos volta como um traficante e tal, qual é a culpa da sua mãe? Ela te criou até os 15 anos, depois você perdeu o vínculo com ela. A culpa é dela ou é culpa do próprio filho que se afastou dos caminhos que a mãe ensinou? Por isso, entenda, Deus ele não criou o mal, ele não criou um anjo do mal, ele criou um anjo do bem, só que ele dotou esse anjo do bem de escolhas. Outra coisa e outra pergunta que sempre surge quando a gente fala sobre o inimigo de Deus. Se Deus ele é tão poderoso, porque ele pode todas as coisas, por que Deus não matou o diabo? Porque ele começou lá a inventar as histórias e tal, por que Deus não falou assim, ó, vaza, some daqui? Por que Deus não matou o diabo? Porque Deus é amor? Porque Deus é bom? Para explicar esse questionamento, eu vou contar uma ilustração aqui. Digamos que você, um dia, descobre que estão falando mal de você na rua onde você mora. E eu não sei se isso já aconteceu com você. Fofoca. Ah, o cara faz isso, o cara não presta, bebe e tal, e começa a falar mal de você, tudo coisa que não é verdade. Só que você escuta aquilo ali todos os dias, alguém falando mal de você. Até que você descobre quem foi. Foi o teu vizinho, a bruxa do 71.
E aí você descobre quem foi. E num dia, voltando estressado do seu trabalho, você não aguenta mais aquela situação, e de tão estressado aconteceu tudo errado naquele dia, você está voltando e você começa a ouvir o bafafá das pessoas falando mal de você. E você está tão irritado, mas tão irritado, você fala, não, hoje eu vou tirar satisfação. Você vai até a casa da pessoa, bate na porta, você chama a bruxa lá, o que está acontecendo? E vai conversar, eu descobri que foi você. E começa a discutir com a pessoa ela começa, não, para com isso, você entra dentro da casa, você está nervoso, não, agora a gente vai se acertar, não tem o que acertar, não, e começam a brigar. Ele vai para cima de você vai para cima dele, e um dá um soco, o outro dá outro soco, quando você menos percebe, você está perdendo a luta, mas um desespero, você percebe uma peixeira em cima da mesa, e você no momento de loucura, querendo vencer a briga, você pega aquela peixeira e no meio do peito da pessoa. Mas foi uma só. Quando você puxa, a pessoa cai no chão, começa a dar aquela tremida, aquele sangue, você olha, o que eu fiz? O que eu fiz? Você rapidamente já pega aquela faca, coloca dentro de uma sacola, algum lugar, esconde, tenta tirar de tudo que é jeito as suas digitais ali e vai embora. Não existe nenhuma prova para te condenar. Só que, depois de um dia, descobre que aquela pessoa morreu, seu vizinho. E aí a polícia ela começa a ir atrás dos suspeitos. O que acontece na vizinhança? As pessoas vão continuar a falar mal de você? Por quê? Porque você é o principal acusado, então ninguém fala mais mal de você. Todo mundo está com medo, porque se você fez isso com alguém, você pode fazer isso com a outra pessoa também. Então as pessoas param de falar mal de você, e surge um outro questionamento. Não, se ele matou aquela pessoa, é porque a pessoa estava certa, então era verdade. Então o que aconteceu no céu foi mais ou menos isso. Deus, se destruísse o inimigo, o diabo, assim, rápido, sabe o que iria acontecer? Primeiro, os anjos que deveriam adorá-lo, eles iriam ficar com medo. E falar, não, se um se volta e acontece tudo isso daí, ele morre, então eu tenho que adorar a Deus, eu sou obrigado. E criaria sabe, seria estranho no céu. E outra coisa, alguns poderiam falar assim, não, se Deus matou ele, é porque ele estava certo, realmente dá para a gente seguir de uma outra forma. Por isso Deus, infelizmente, ele teve que permitir que o mal existisse, que o seu inimigo existisse, para que, no fim, ele provasse que ele é bom e que ele estava certo. Só que, aonde entram as estrelas? Aonde que o sofrimento é culpa das estrelas? Ao inimigo de Deus, Satanás, ele começar a querer estar no lugar de Deus, ele começa a fazer um complô no céu. E ele junta alguns anjos ao seu favor. Olha que interessante o que a Bíblia diz. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, eles brigaram, batalharam. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Por isso foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Agora imagine a cena aqui comigo. Eu vou até mudar o slide para você imaginar melhor. O inimigo ele começa a falar mal de Deus. E aí ele fala assim, vocês podem vir comigo. E ele começa a regimentar alguns anjos. E alguns anjos aceitam o que ele está falando. E aí Deus ele não pode deixar aquilo acontecer, ele vai ter que expulsar. E aí começa uma batalha no céu. E essa batalha não é uma batalha de argumento, é uma guerra. Eles saíram na mão mesmo. E eu, como já assisti muitos filmes assim, eu gosto de imaginar como foi a batalha. Imagine os anjos pegando os arcos e flechas, estilo Arrow, assim. Outros já pegando espada, assim. Esse Shuin foi meio... Agora, seria melhor se fosse estilo Star Wars, né? Sabe uma espada estilo Star Wars? Aí talvez alguns já começavam a colocar armadura, estilo Homem de Ferro, né? Ele fazia assim, a armadura... E aí eles começaram a batalhar, anjo contra anjo. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei como os anjos do mal foram vencidos, mas a Bíblia fala que os anjos do mal foram expulsos. E aí fica a pergunta, mas quantos anjos então aceitaram aquilo que o inimigo fez? E aí responde a nossa pergunta, por que existe sofrimento? Veja o texto. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou por terra. A cauda de quem? A cauda do diabo. Ele arrastou as estrelas do céu. Como assim estrelas do céu? Lembrando, o Apocalipse ele é um livro simbólico. E se ele é um livro simbólico, a gente tem que procurar simbologia. E tem uma história, indiferente se você conhece a Bíblia ou não, que você deve conhecer. Quando Jesus nasceu, alguns magos foram ver Jesus. E eles foram guiados por o quê?
Por uma estrela. E interessante que até hoje, quando a gente monta lá a nossa árvore de Natal, a gente coloca uma estrela no topo. Mas se você for pesquisar na Bíblia, e ler, por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 8 e 20, você vai perceber que as estrelas não é uma estrela. Na verdade, elas são anjos. Então, o diabo, ele conseguiu arrastar junto do céu algumas estrelas. Quantas delas? Quantas delas? A Bíblia fala. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Vi um anjo, de muitos anjos ao redor do trono. Um terço. E aí fica a pergunta, quantos então anjos seriam esse um terço? Desculpe, Apocalipse 5, versículo 11. Aí sim diz, vi o anjo uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ou seja, existem milhões e milhões de anjos, milhares e milhares. Existe uma crença, praticamente de todas as denominações, que existe um anjo da guarda para cada pessoa. Nós estamos em 7 bilhões de pessoas. Se existe um anjo do mal e um anjo do bem, seriam 7 bilhões o anjo do mal. Então veja, esses anjos, um terço, eles foram expulsos do céu e agora eles estão na terra. Aí sim, a gente volta para o nome do tema. A culpa do sofrimento é de quem? A culpa é das estrelas. Por isso que eu vejo que John Green, ele foi sensacional em escolher esse nome. Porque sem perceber, e eu acredito que ele percebeu, porque ele queria ser pastor, ele acertou no nome. Porque a culpa do sofrimento em nosso mundo é das estrelas. Quais estrelas? As estrelas que caíram do céu. Mas a gente já respondeu então. Por que esse sofrimento? É por causa de Deus? Não, por causa das estrelas, dos anjos que se revoltaram contra Deus. Mas fica a pergunta, então por que Deus permite o sofrimento? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de chamar aqui uma pessoa especial. Por quê? Talvez, quando a gente fala sobre sofrimento, é algo muito distante, né? Talvez eu conheço um fulano e lá, ou talvez o câncer ele seja algo assim que não é tão assim. Por isso eu convidei a Paty para vir aqui. Paty, por favor, vem aqui. A Paty tem uma história bem interessante. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a Paty. E vocês já vão entender por quê. Paty, fica em pé aqui, do meu ladinho. Paty, segura aqui o microfone. Paty, qual é o seu nome? Oi. Óbvio, né? Qual é o seu nome? Patrícia. Ok. Paty, você, infelizmente, tem lutado contra o câncer, né? Infelizmente. E me fale assim, você tem câncer? Quantos cânceres? Como que funciona? Olha, você quer saber quantos? Quantos que você tem? Já tive vários, infelizmente. Infelizmente. Aonde que você já teve câncer? O primeiro começou na mama esquerda. Depois teve uma metástase pulmonar. E depois foi uma metástase óssea. Só isso, gente. Só mais isso. nada. Agora sim, eu sei que é ruim fazer esse tipo de pergunta para uma mulher, mas é que eu preciso fazer essa pergunta. Quantos anos você tem? 37. Ela é uma moça nova. Com tudo Sou isso. casada e não tenho filhos. Não tem filhos. Infelizmente. Agora sim, Paty. Como é o tratamento? O que você fez para se tratar tendo essa dificuldade, esse problema? Não é fácil. A minha vida mudou assim, meu mundinho ficou muito pequeno. Não é fácil passar por essa situação, mas o tratamento foi químio, foi todo o tratamento como vocês conhecem. Tive que fazer a quimioterapia. Agora, antes de você explicar, como que a quimioterapia dói, como é que funciona? Na verdade, a químio, basicamente, ela não dói, ela é bem sofrida. Ela dá uns efeitos colaterais, tipo dor no corpo, deixa você muito prostrada. Aí tem infelizmente, tem a queda do cabelo, que acho que para a mulher é o pior que tem. Eu tive com 35 anos, vai fazer 3 anos agora em julho, que foi a primeira da mama. Conheci a minha careca, a minha cabeça. Posso mostrar a foto para eles? Pode, claro. Essa aqui foi você, né? Aí sou eu. Tive o prazer de conhecer minha cabeça, que ficou careca, que nem bundinha de neném, gente. Lindinha. E aí, faz quanto tempo que você está lutando contra essa doença? Vai fazer 3 anos agora em julho. Tá. Agora, pessoal, a próxima pergunta que eu vou fazer, talvez você considere ela forte, e ela vai ser forte mesmo. Mas ela é uma pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos. Paty, por você ter essa doença,
você sabe que o seu futuro ele é totalmente incerto. E você estaria preparado se acontecesse alguma coisa pior assim já no amanhã? Porque a gente não sabe o que pode acontecer para alguém que tem esse tipo de problema, né? Faz assim, não responde agora. Fica aqui do meu ladinho, senta aqui, você vai responder no final. Por que existe o sofrimento? Eu consegui listar 9 porquês. Deus ele permite que exista o sofrimento no mundo. Primeiro, porque através do sofrimento nós podemos aprender que Deus é a fonte de todo conforto. Porque não existe ninguém que pode nos confortar quando sofremos, a não ser Ele. Já chegaram pessoas que falaram para mim, se eu estou sofrendo muito, com dificuldade em casa e tal, só que eu não acredito em Deus. Aí eu tive que falar para a pessoa, me desculpe, mas se você não acredita em Deus, a solução que eu posso dar para o seu problema, você não quer. Porque Ele é o único que pode te ajudar num momento como esse. E nós aprendemos isso quando sofremos. Segundo, o sofrimento, ele nos treina, ele nos equipa e ele nos prepara para confortarmos outras pessoas quando elas estão sofrendo também. Sabe qual é a melhor pessoa para te aconselhar quando você está com câncer? Quem já teve câncer. Sabe quem é a melhor pessoa para confortar alguém que perde um pai, uma mãe? Quem já perdeu. Porque é a única pessoa que sabe o que está sentindo. E infelizmente nós estamos num mundo mau, que acontecem coisas ruins, e às vezes Deus ele permite alguns tipos de sofrimento, só para que você conforte outras pessoas. Mas não é só por isso. Terceiro ponto, porque o sofrimento ele produz marcos de milagres em nossa vida. Como assim? Quando nós estamos precisando de Deus, vamos fazer um bem simples, de dinheiro, desesperado por dinheiro naquele mês, só que daí Deus de alguma forma ele provê um escape para você, ele consegue exatamente o dinheiro que você precisava. Aí quando você em outro momento estiver com dificuldade, sofrendo por causa de dinheiro, você sempre vai lembrar aquilo que Deus fez lá no passado por você. E aí o sofrimento, ele ameniza. Então o sofrimento, ele produz alguns marcos para lembrarmos e levarmos na nossa vida. Quarto ponto, é apenas no sofrimento que nós podemos entender que Deus ele manifesta o seu poder. Porque a nossa incapacidade e deficiência nos mostram a capacidade e o poder de Deus. Quinto ponto, o sofrimento confirma que somos filhos de Deus, porque Deus, assim como um pai, ele quer corrigir os seus filhos. E imagine uma criança que quer brincar lá, colocar o dedinho na tomada. Às vezes o pai ele tem que permitir que ela coloque o dedo na tomada, para ela se machucar, para ela nunca mais voltar a fazer o que é errado. E às vezes Deus ele permite que você passe por algumas situações na sua vida, para que você volte para os caminhos dele. Por isso é uma demonstração, se você está sofrendo, que você é um filho de Deus. Sexto, os chiqueiros da vida, eles preparam a volta do filho pródigo. Como assim? Talvez você já deve ter conhecido uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo, em Lucas 15, onde um rapaz, ele pede a herança para o pai, e fala assim, olha, eu vou gastar tudo, e vou curtir a minha vida. E ele curte a vida, e depois de acabar todo o dinheiro, acabarem os amigos, ele não tem mais o que fazer, ele começa a se alimentar com comida dos porcos, trabalhar com porcos, e só naquele momento que ele está sofrendo, está imundo, ele lembra do pai e fala, eu vou voltar para o meu pai, isso aqui não é vida. E ele corre e volta para o pai, e o pai está esperando de braços abertos. E às vezes Deus ele permite sofrimento em nossa vida, sabe por quê? Porque o maior objetivo é que você volte para Ele, e Ele usa o sofrimento para isso. Sétimo ponto, por que sofremos? Nós sofremos porque o mundo odeia Cristo e os seus seguidores. Existe um texto em 2 Timóteo 3,12 que diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Só pelo fato de você aceitar a Cristo, as pessoas ao redor vão perseguir, nós vamos sofrer. Oitavo ponto, porque o sofrimento ele purifica a nossa fé. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, ela também é purificada quando nós sofremos. E por último, o sofrimento, ele nos ensina valores eternos. Por isso, às vezes, Deus ele permite que você e eu soframos, para pararmos e pensar nesse mundinho, nessa vida, e começarmos a pensar na próxima, no céu. Ô Pati, fala para mim, agora fica em pé. Você estaria pronta? É difícil falar, muito. Mas por mais que eu tenha
passando por essas dificuldades, por esse problema, Deus tem o infinito para mim. Ele se preocupa comigo. E aí, a gente entende essa frase. Alguns infinitos são maiores dos que os outros. Sabe por que a gente sofre? Porque Deus ele não se preocupa com esse infinito aqui. Ele está preocupado com o infinito lá. Deus ele não quer te dar um infinito de dias numerados. Ele quer te dar um infinito de dias que você não pode contar. Momentos que você não vai poder contar. Segundos que você não vai poder contar. Porque Ele não está preocupado com a sua vida aqui. Ele está preocupado com a sua vida no futuro. Ele está preocupado com a tua vida eterna. Com a tua vida infinita. E essa é a preocupação de Deus. Só que às vezes a gente passa pelas dificuldades da vida, nós reclamamos. Por isso eu gostaria de falar para você, talvez você esteja com algum problema, algum sofrimento. Se você está passando por tudo isso, saiba que Deus ele quer usar o sofrimento, o problema que você está passando, para se achegar mais perto dele. Por isso, nessa noite, nós viemos aqui com um convite especial para vocês. No último programa, nós já fizemos esse convite, eu gostaria de convidar você de novo. Todos os domingos, às 19 horas, nós estamos nos encontrando. Se você quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, se você quer saber mais o porquê da vida, por que isso acontece comigo, por que eu sou assim, você pode vir nesse programa, ele acontece ali pertinho da igreja, numa sala oval, e ele chama Classe de Estudos Avançados Nada a Ver. Por que nada a ver? Porque você pode vir e fazer uma pergunta nada a ver, não tem tema, é você vir e fazer a sua pergunta. E como que funciona para participar dessa classe? Ela já está funcionando, tem gente de vocês que estão vindo. Basta você, daqui a pouquinho, você vai levantar aquele papel que você pegou no começo. Aquilo ali é uma inscrição para você participar do Nada a Ver. Mas entenda uma coisa que eu vou falar para você. Entrega esse papel se você quer mudar de vida. Se você entende que Deus tem um plano melhor para você. Então, é só você entregar. Ao entregar o papel, você está fazendo essa inscrição. Talvez você já tenha entregado no último programa, mas você não veio, então entrega de novo. Talvez você já esteja participando do programa, então eu peço para você, entrega de novo. Ah, mas eu queria só participar do sorteio, eu não quero participar da classe, não tem problema, você deixa o papel em cima da cadeira, depois a gente vai recolher, e assim como aconteceu hoje, você vai participar do sorteio na semana que vem. Mas eu gostaria de perguntar, não podia deixar você sem essa escolha. Você gostaria de participar e aprender um pouco mais? Levanta a sua fichinha. Nós temos um grupo especial que ele vai estar pegando a fichinha de você. Quem vai ser o primeiro? Já temos fichas levantando, é só você levantar. Pode ter certeza que a coisa mais fantástica é quando a gente conhece e aprende mais com a palavra de Deus. Basta você levantar a sua ficha. Se você não vai poder vir na classe, não tem problema. Levanta a sua ficha que a gente entra em contato. Se precisar, a gente vai até você. Porque o nosso maior objetivo, sabe qual é? É ajudar a você entender que Deus ele tem um plano melhor para você. Ele não está preocupado apenas com esse infinito, ele já está preocupado com o próximo. E se você gostaria de aprender mais um pouco sobre esse plano, basta levantar a fichinha. E aí a nossa equipe está recolhendo. A equipe já recolheu bastante papelzinho. Se você ainda não entregou, entregue na saída. Mas eu não gostaria de sair daqui sem fazer uma oração especial com vocês. E assim como eu fiz na semana passada, em um certo momento da oração, eu vou falar assim: Senhor, Tu sabes que nós estamos sofrendo, estamos com algumas dificuldades, mas nós queremos entregar nossa vida ao Senhor, através de levantando a nossa mão. Então eu convido você a levantar a sua mão nesse momento na oração. Ninguém vai estar vendo você, estaremos de olhos fechados, mas é um compromisso que você vai fazer com Deus. Vamos ficar em pé então, fazer uma última oração? Infelizmente, Senhor, no mundo em que vivemos, nós vamos passar por dificuldades e por sofrimentos. E às vezes, ao olhar para a nossa vida, nós queremos questionar ao céu: por quê? Por que tanto sofrimento? E hoje nós conseguimos entender que o sofrimento ele não existe por causa de Deus. Realmente, o sofrimento existe por culpa das estrelas. As estrelas caíram do céu, os anjos do inimigo de Deus. E eles estão aqui no nosso meio, nos fazendo sofrer. Só que, mesmo em meio a essas dificuldades, esse problema, o Senhor usa o sofrimento com alguns objetivos. E o maior objetivo é nos ajudar a ficar firmes nos seus caminhos. Eu sei que existem pessoas aqui que estão longe do seu caminho. Eu sei que existem pessoas aqui que não querem saber de Ti. Existem pessoas aqui que vieram por vir,
mas o Senhor tem um plano na vida de cada um. E eu peço a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Que em meio ao sofrimento, Pai, todos aqui possamos voltar ao Senhor. Existem infinitos que são maiores do que os outros. E o Senhor está mais preocupado com o infinito, a vida eterna. Nos ajuda a entender isso a cada dia. Por isso, Pai, nessa noite, algumas pessoas querem se comprometer contigo e falar assim: Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu sei que o teu plano é melhor para mim. E eu quero aprender com o sofrimento a ficar mais perto de ti. E eu quero me entregar ao Senhor. Essas pessoas nesse momento estão levantando a sua mão. Pai, ninguém está vendo elas aqui, todos estamos de olhos fechados. Mas nós queremos fazer um compromisso com o Senhor. Por favor, aceita cada pessoa que está levantando a sua mão nesse momento. Tire qualquer agonia. Os ajude a entender os seus planos em meio às dificuldades da vida. E abençoe a cada um aqui nessa noite. Dá-nos uma boa semana em tua companhia. Fica conosco, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.